sou o Dr. Marcelo Aquino, cirurgião plástico com mais de 15 anos de experiência. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você, seja bem-vindo aqui no nosso canal, que seja um espaço para você tirar todas as suas dúvidas e um ambiente seguro e confiável sobre informações da cirurgia plástica, da estética, do contorno corporal, da saúde e do bem-estar. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre mamoplastia. Muitas pacientes chegam no consultório e falam: Dr. Marcelo, eu vim fazer a minha mamoplastia. Em primeiro lugar, você sabia que mamoplastia é um termo genérico, né? Qualquer tipo de cirurgia de mama, cirurgia plástica, né, é uma mamoplastia. E a mamoplastia, ela se divide em 3 grupos, basicamente. Na mamoplastia de aumento, que é a colocação da prótese de mama. Na mamoplastia de redução, que é a redução e o levantamento da mama. E na mastopexia, que é a cirurgia que você vai levantar a mama. Sendo que a mastopexia também se divide em 2 grupos, porque ela pode ser feita com ou sem prótese. Vamos falar primeiro da mais simples, que é a prótese de mama. A prótese de mama, eu diria para vocês, que é a cirurgia de porta de entrada da cirurgia plástica, né? Por ser uma cirurgia simples, uma cirurgia rápida, uma cirurgia de recuperação rápida, uma cirurgia que melhora muito a autoestima da mulher. Então, eu diria para vocês que é uma excelente primeira cirurgia. Ela serve para todo mundo, a prótese de mama? Só a colocação da prótese não serve para todo mundo. Quando a mulher tem a mama durinha, firminha, no lugar, mas ela só quer aumentar, melhorar o contorno, criar um colo, melhorar o formato, o desenho, mas a mama, a sua mama não está caída, a gente pode simplesmente colocar a prótese de mama. Mesmo que você tenha um pouco de flacidez, tá? Já tenha amamentado e tal. O importante é não ter queda da mama. Agora, se a sua mama tem muita flacidez e já tem uma queda mais importante, como que a gente sabe isso? Com o mamilo numa posição mais baixa, ou às vezes até olhando para baixo, isso a gente consegue identificar facilmente na consulta pré-operatória, né? Na primeira consulta, primeira avaliação da cirurgia plástica. Aí a prótese de mama somente não serve para você. Você precisa fazer a mastopexia, que eu vou falar a seguir, que é a cirurgia que retira o excesso de pele e levanta a mama. Então vamos lá, estamos falando do caso em que a mama não tem queda e que simplesmente você quer aumentar a sua mama ou melhorar o formato dela. Então você é uma candidata à colocação da prótese de mama. Essa cirurgia, ela pode ser feita com um pequeno corte, uma pequena cicatriz de 4 a 5 centímetros no sulco inframamário, ou seja, o que esse nome fez? A curvinha aqui debaixo da mama, ao redor da areola ou mais remotamente na axila. A axila a gente usa muito pouco, por ser uma cirurgia muito dolorosa, de recuperação, pouco prática, em que a prótese pode migrar nesse espaço. Então, a gente faz muito mais e recomenda mais no sulco, que é no cortinho, na curvinha aqui embaixo, 90% das vezes, ou pela areola, em 10% das vezes, se a sua areola é grande e tem espaço suficiente para a prótese passar por aí. Bom, nessa cirurgia, a gente coloca essa prótese ou na frente do músculo, ou seja, direto atrás da glândula mamária, né, da mama em si, da pele, a gordura da mama, ou a gente coloca atrás do músculo. Como que a gente define isso? Na consulta, a gente avalia se você tem uma glândula, uma mama suficiente para cobrir a prótese, ou se você não tem, ela vai ficar atrás do músculo. Existe o melhor ou o pior? Não, não existe. Tem o melhor para cada caso. Na consulta, eu conto para você qual é o melhor no seu caso, qual é o melhor para a sua mama. Bom, a partir do momento que a gente definiu, então, aonde que vai ficar a cicatriz, qual a posição que vai ficar a prótese, a gente precisa definir o modelo da prótese, né, o formato dela, se vai ser redonda, se ela vai ser em gota, se ela vai ter um perfil alto, se ela vai ter um perfil moderado. O que é isso? Se ela tem mais altura do que largura, ou se ela é mais espalhadinha. Quando você vier na consulta, eu tenho pelo menos uns 30 tipos de prótese lá para te mostrar e medir no seu corpo qual que fica melhor em você. A gente define então o formato e o tamanho, qual é o melhor volume que vai chegar no resultado que você está pensando, né, que você está desejando, né, e que vai ficar bom no seu corpo, né? A ideia é que a gente, na avaliação, diga para você, olha, isso vai ficar proporcional, isso vai ficar bonito, isso vai ficar pequeno, isso vai ficar médio, isso vai ficar grande. Então, juntos,
a gente chega aí na conclusão de qual é a melhor para você. Essa é uma cirurgia rápida, demora em média aí 45 minutos, você tem alta no mesmo dia, em cerca aí de 24 horas, que eu utilizo essa técnica de recuperação rápida, você já está muito bem, e em média em 5 dias, você já está de volta às suas atividades, ao seu trabalho, dirigindo, tal. Atividade física de 15 a 30 dias você já volta também. Vamos falar da próxima, que é a mastopexia. A mastopexia, ela é uma cirurgia, né? Muitas pacientes não falam mastopexia, ela chega no consultório e fala, doutor, eu preciso de uma masto. Então, quando você ouvir isso, eu quero a masto, quer dizer, é uma abreviação para mastopexia. Nós mesmos já falamos masto no dia a dia, tal, porque é a linguagem mais fácil de você entender, né? Dos pacientes, etc e tal. Então, o que é a masto? É quando você tem que tirar o excesso de pele da mama para que a mama suba, para que você levante a mama, para que você tenha a mama na posição normal novamente. E essa masto, ela pode ser feita com ou sem prótese. Ou seja, eu posso utilizar a sua mama natural para desenhar uma nova mama, como se fosse uma prótese natural interna, se você tiver mama suficiente para isso. Ou a gente pode utilizar uma prótese para suprir uma necessidade de volume, de repente você precisa de volume, ou simplesmente porque você quer a mama maior, ou porque você quer a mama mais arredondada, com colo mais desenhado, né? Mais marcado. Então, a gente, vamos dizer assim, define se vai ser com ou sem prótese, de acordo com os seus objetivos, que a gente discute juntos na consulta. Tá? Como funciona essa cirurgia, então? Ela é um pouquinho mais longa que simplesmente a colocação da prótese. Ela demora de 2 a 3 horas. Normalmente é feita com anestesia geral. Você tem alta ou no mesmo dia ou no dia seguinte, a depender se a gente começa essa cirurgia de manhã ou de tarde. A recuperação dela é um pouco mais lenta, demora cerca de 15 dias para que você possa voltar às suas atividades, dirigir, trabalhar, tal. Né? Você vai precisar por 15 dias limitar um pouquinho a movimentação do seu braço. Você não vai ficar dependente de ninguém, tá? Você vai conseguir se alimentar, lavar seu rosto, fazer tudo desde o começo. Basicamente, você não vai poder esticar os seus braços, seja para o alto, seja para baixo, para lavar o cabelo, pentear o cabelo, dirigir, tal, por esses 15 dias. Após esses 15 dias, você já volta à sua rotina. Carregar peso com 30, uma atividade física intensa, diria para você de 45 a 60 dias. Com os braços vai ser de 60 a 90, tá bom? Mas como mulher faz um pouco menos de atividade com o braço, faz mais perna, glúteo, abdômen, eu diria para vocês que de 30 a 45 dias você já começa a fazer esses exercícios, tá bom? A cirurgia não é dolorosa, pelo contrário, em geral, você fica sentindo a pele da mama mais dormente do que dolorida nos primeiros dias. Ao longo dos 15, 20 primeiros dias, você vai recuperando a sensibilidade. Talvez nesse momento você sinta algum desconforto, mas ela não é conhecida por ser uma cirurgia dolorosa. Claro, pessoal, eu estou falando na média, né? Talvez você seja uma pessoa mais sensível, que sinta um pouco mais, ou uma pessoa menos sensível, com uma tolerância à dor um pouco maior ou um pouco menor. Então, quando eu falo assim, que normalmente não é dolorosa, eu estou falando na média, tá bom? Então, na média das pessoas, é uma cirurgia tranquila de dor. Por último, vamos falar da mamoplastia redutora. Ela é feita para quem? Para aquelas mulheres que têm uma quantidade de mama muito grande. Em geral, na mamoplastia redutora, como a mama é muito grande, ela também é muito caída, né? Não tem jeito. Então, você faz uma redução da mama e você faz o levantamento dela, como se fosse a mastopexia. Na verdade, a mastopexia, a masto, ou a redução de mama, tem basicamente uma cicatriz muito parecida, que é aquela cicatriz, com certeza que você tem uma amiga que já tem essa cicatriz, que é aquela ao redor da areola, vertical e horizontal. E essa horizontal pode ser mais comprida ou menos comprida, em alguns casos até ser em L, tá bom? Então, tudo depende da nossa avaliação pré-operatória. Então, tanto na masto quanto na redução, esperamos esse tipo de cicatriz. Ao redor da areola, uma vertical e uma horizontal, tudo bem? E essa cicatriz, em geral, fica dormente no começo, não é dolorida. Então, vamos lá. Essa mamoplastia redutora, assim como a masto, demora aí de 2 a 3 horas, você também tem alta no mesmo dia e a mesma recuperação que eu falei da masto, tá? 15 dias mexendo um pouquinho menos o braço, depois de 15 dias está livre.
com 30 já pode carregar peso, tal. Então, você vai se programar para em 15 dias voltar às suas atividades mais básicas e mais intensas de 30 a 60. Quais são os riscos dessas cirurgias? Como em qualquer cirurgia, seja plástica ou não, você pode ter sangramento, você pode ter infecção, você pode ter abertura de pontos, você pode ter alguma feridinha na pele. Mas vamos lá, né? Essas complicações são comuns? Não. A gente divide assim em complicações menores e as maiores. Quais são as menores? Menores quer dizer o quê? O que é mais comum de acontecer? É ter um sangramentozinho pequeno, é você ter um pontinho que inflame. Isso é uma coisa relativamente comum, não prejudica o seu resultado, não prejudica a sua evolução. E com curativo, pomadinha, que eu vou te orientar no pós-operatório, estarei sempre ao seu lado, você vai ficar bem. Em alguns casos, pode ser que tenha um sangramento maior, até que tenha que fazer uma nova cirurgia para lavar esse sangue, esse coágulo e tal. Graças a Deus, isso é bem raro de acontecer. Mas, infelizmente, isso pode acontecer e eu quero que você saiba que eu estou preparado para isso. Porque em 15 anos, pessoal, eu já vi de tudo. Eu já estive em todos os tipos de cirurgia e já vi e já tratei todos os tipos de complicações. Então a minha ideia aqui ao falar isso para você não é te assustar, e sim te dizer que com 15 anos de experiência e mamoplastia sendo uma das minhas especialidades, não tem nada que possa acontecer que eu não saiba te orientar e te ajudar, tanto no pré, quanto no durante, quanto no pós-operatório. Bom, que tamanho vai ficar sua mama no pós-operatório? Isso a gente vai escolher juntos, né? Mas em geral, a maioria das mulheres com a mama muito grande pede para mim o seguinte, fala, doutor, eu quero a menor mama que ficar proporcional no meu corpo. E é isso que a gente faz na cirurgia. A menor mama que ficar proporcional ao corpo. Bom, especificamente nessa mamoplastia, muita gente me pergunta, e a sensibilidade? Como é que fica no pós-operatório, doutor? Em geral, a sensibilidade, ela diminui um pouco no começo, nos primeiros dias, e ao longo das primeiras semanas ela vai voltando. Tem algumas pacientes que em 1 ou 2 semanas recuperam totalmente. Tem outras que demoram 1 ano. Não tem uma regra e não tem como a gente prever isso. Essa cirurgia atrapalha a amamentação? Seja prótese de mama, seja masto, seja mamoplastia redutora? Em geral, não. A ideia é que a glândula mamária funcione normalmente. Claro que quanto maior a cirurgia, por exemplo, na prótese de mama, que é uma cirurgia pequena, a tendência disso acontecer, atrapalhar a sensibilidade à amamentação é pequena, enquanto numa mamoplastia redutora grande, a tendência é um pouco maior de atrapalhar a sensibilidade no futuro, ou seja, diminuir um pouco, perder um pouco, ou até atrapalhar a amamentação no futuro. Isso tem mais chance de acontecer por ser uma cirurgia muito maior e que a gente retira muito a mama. Mas o que a gente deixa de mama, aquela mama que a gente usa para reconstruir e para deixar essa mama com formato de mama, etc. e tal, em geral é suficiente para o funcionamento normal dela. Algumas pacientes me perguntam, doutor, quando eu faço essa redução de mama, eu posso tirar minha mama natural e colocar uma prótese no lugar? Você até pode, mas eu particularmente não recomendo isso, tá? A recomendação, quando você tem uma mama muito grande, é você tirar o excesso e reconstruir com o que sobrou da sua mama. Afinal, vamos pensar na lógica. Você me procurou para reduzir a sua mama. Por que eu vou colocar uma prótese lá dentro que vai aumentar a sua mama? Né? Se eu fizer isso, você vai ficar com uma mama maior do que o meu programado. E a cirurgia vai ser muito mais difícil e com muito mais chances de complicações. Então, não que não seja possível. Não estou dizendo que isso é errado, mas não é o ideal, não é a recomendação. A recomendação é, quando você tem mama demais, só fazer a nova mama com a sua mama natural e a gente consegue um resultado muito bonito com isso. Né? Na consulta, eu vou te mostrar pós-operatórios com e sem prótese, para você ver, ter uma expectativa de como fica cada caso. Né? Lógico que eu não consigo dizer para você, te mostrar uma foto e falar que você vai ficar idêntico a essa pessoa. Isso não existe. A ideia de te mostrar fotos é que você tenha uma ideia, que a gente siga próximo àquilo que eu estou te mostrando, para que você já crie uma confiança e mentalmente você já pense, bom, é isso que eu devo esperar. Então a ideia é essa, né? É trabalhar o que mais ou menos você deve esperar, tá bom? Em qualquer uma dessas mamoplastias, você vai usar um sutiã modelador no pós-operatório, em média, por 3 meses, que você vai usar o tempo todo, você não vai tirar para tomar banho,
Ele é super bonito, charmoso, sexy, as pacientes elogiam muito, mas não tem jeito. Você vai ter que usar por 3 meses. E você vai até gostar por um tempo, tá bom? Um mito importante é, algumas pacientes me perguntam, doutor, depois desses 3 meses, eu vou ter que continuar usando sutiã? Eu posso me livrar do sutiã? Infelizmente não. Se você parar de usar o sutiã, agora eu estou falando do sutiã normal, tá? Bom, você já abandonou o sutiã modelador cirúrgico após os 3 meses. Agora, você vai ter que usar algum sutiã? Sim. Você não está livre do sutiã. Não é porque você fez uma mamoplastia, seja de redução, seja com prótese, seja sem prótese, que você vai poder abandonar o sutiã. Você vai ter que usar o sutiã para sempre, porque o sutiã é quem dá sustentação para a mama. Mesmo para dormir? Sim, mesmo para dormir. Mulheres que dormem sem sutiã, a mama cai mais rápido, pessoal. Então você não está livre do sutiã. Isso não quer dizer que você não possa, em algum evento, alguma festa, alguma situação que você queira ficar algumas horas sem o sutiã, um dia sem o sutiã. Não é sobre isso que eu estou falando, eu estou falando sobre a rotina, né? A rotina vai ser usar sutiã sempre, se você quer preservar a sua mama numa posição mais bonita, se você não quer que a sua mama caia mais rapidamente. Falando sobre isso, é muito frequente as pacientes perguntarem, doutor, eu fiz a masto, ou eu fiz uma prótese de mama, ou eu fiz uma mamoplastia redutora, a minha mama vai cair de novo? Infelizmente vai, pessoal. Provavelmente ela nunca vai cair como antes. Ela deve cair menos. Porém, nada do que a gente faz, por mais que a gente estique a pele, aquela tensão que a gente dá na pele, ela não é eterna. A pele vai relaxando, vai perdendo aquela tensão e a mama vai cedendo com o tempo, com o envelhecimento, como acontece com qualquer parte do nosso corpo, né? Tem um tempo para isso acontecer certo? Não tem. Depende, varia de uma pessoa para outra. Isso é diferente do que a gente fala da mama ceder um pouquinho de 6 a 12 meses. Tá? Sempre que você faz uma mamoplastia, em 6 a 12 meses, a mama cede um pouquinho. Isso é natural, isso não é a queda ainda. Tá? A queda vai acontecer ao longo dos anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos depois, ela deve cedendo cada ano que passa um pouquinho mais, mas provavelmente nunca como era antes da sua cirurgia. Conteúdo informativo sobre mama é até mais extenso do que o que eu falei até agora, mas vamos fazer vídeos depois específicos sobre cada tipo de mamoplastia para a gente entrar mais nos detalhes. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha gostado desse conteúdo, compartilhe com as suas amigas. Com certeza você tem uma amiga que quer fazer mamoplastia, se não é você mesma, compartilhe com ela, ative o sininho aí para você não perder nenhum vídeo, dê o seu like. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo.